Bom dia. Obrigado pela presença de todos. Tá? E eu só venho apresentar um amigo, que ele é da Economia Solidária, também presidente da ONG Raízes do Ofício, que é do Fórum de Petrópolis. Então, ele, como educador, que eu fiz curso junto com ele, mas ele desenvolveu esse, como instrutor, como educador, e santo de casa não faz milagre. Mas eu estou agradecida de vocês estarem aqui e que a gente consiga sair mais fortalecidos daqui, conhecendo mais um pouco da economia solidária, porque a economia solidária não é aprendida num dia só, ela é no nosso viver. Por isso Ecosol, quero saber, o bem viver tão defendido pelo nosso professor antigo Paulo Cid. Então aqui está, obrigado Japeri, tem Japeri mais Petrópolis que está, ao nosso secretário de Cultura, que graças a Deus, tá? A Lei Aldir Blanc com o Paulo Gustavo, defendida por nosso secretário de Cultura dentro de Nilópolis, nos deu como movimento, como mulheres sem CNPJ, como uma associação, a termos essa oportunidade de fazer um projeto, de construir um projeto para o nosso grupo de Nilópolis, para o nosso fórum, e nós tivermos sido aprovada, aceita, né, passado o nosso projeto pela mesa julgadora, e hoje nós estamos aqui cumprindo, finalizando a etapa do projeto pelo Aldir Blanc. Então, obrigado, Antônio, mais uma vez pelo seu trabalho, pela sua glicose alta por nós, pelo município, tá? Eu gostaria que tivesse, tem ali o nosso companheiro Binho, que também foi quem colaborou para a abertura das portas da nossa casa aqui, que os nossos representantes nos aceitassem fazer essa formação. E eu só queria que eles estivessem aqui justamente porque eu ia fazer mais um pedido, que através da cultura, que quando nós fôssemos fazer qualquer evento dentro do nosso município, que nós remunerássemos os nossos artistas que nós temos aqui, porque é um município rico em aquela mesa ali é uma pequena prova do que nós somos capazes de criarmos dentro do nosso município. Então a gente só quer fortalecer isso, e o apoio é através das políticas públicas também. Não só o secretariado, mas sim uma política pública direcionada ao nosso povo, e porque a arte, a cultura ainda salva vidas. E muitas aqui nós sabemos que saíram de depressão e estão criando. Temos ali uma companheira que está numa luta com a matéria dela e não deixou a peteca cair, está com aqueles quadros maravilhosos lá. Tem seu Antônio, então aqui são todos que estão aqui. Obrigado, e vocês me deixaram, eu estou assim muito feliz de estar presenciando aquele trabalho. Eu acho que, e agradecer quem foram os fundadores. Ao nosso amigo Samuel Imemora, que ele já é falecido, que foi um dos pioneiros, e sei que ele está feliz de nós estarmos tendo essa vitória aqui. A Maria José, a Mônica, a Janete, que são as fundadoras do Fórum de Economia Solidária de Nilópolis. Há 14 anos, nós vamos fazer 14 anos de existência. Então, obrigado, gente, por vocês estarem presentes, e que possa ser satisfatório para vocês e aproveitem essa formação. Obrigado, Marcelo, que nós dois, a gente brigou muito lá no Conselho Estadual de Trabalho. Obrigado, gente. Bom, gente, bom dia a todas e todos, espero que estejam bem. A minha função aqui hoje é trazer para vocês uma introdução à economia solidária, mas uma introdução mesmo, é básica. É uma coisa que eu costumo dizer, que quando você entra num fórum, ninguém te fala o que é aquilo, o que é economia solidária. Você, lógico, procura ler, se informar, assistir vídeo, mas de fato ninguém te prepara o que é. E não é fácil vocês saberem disso mais do que eu. Bom, eu sou Marcelo Xavier, sou presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária, estou nesse momento presidente, estou nesse momento também coordenador geral do Fórum de Economia Solidária,
Sou conselheiro municipal de turismo, cultura, assistência social, segurança alimentar também. E sou, como vocês podem ver ali, o Ideias, né? Eu sou diretor tesoureiro, fundador do Instituto Ideias, além de hoje estar também presidente da ONG Raiz do Ofício. Bom, dito isso, tá importante dizer também, sou técnico em associativismo e sou estudante de gestão de cooperativas. Já me coloco aqui à disposição da Eliane, de todos vocês, caso queiram mais para frente fazer uma formação em associativismo e fazer uma associação que a associação não necessariamente precisa ter personalidade jurídica, mas o ideal é que vocês façam até para poder estar indo buscar recursos, como nesse edital. Parabenizar vocês por isso. Eu já vi muito município maior que Nilópolis, tudo bem? Maior que Nilópolis e não conseguiu acessar o recurso. Então vocês estão de parabéns, e é isso mesmo, tem que buscar na fonte, tem que ir atrás do recurso, porque quando a gente fala que a economia solidária é um movimento social e uma política pública, exige-se que tenha o quê? Recurso público. Não se faz política pública sem recurso público. Quando a gente tem um conselho, por exemplo, em Petrópolis, e a luta é muito grande, todo mundo acha que é muito fácil, mas a gente tem um conselho e não tem dinheiro. E aí não adianta de nada, porque, e aí eu vou dar o exemplo da assistência social, por exemplo, que existe recursos destinados a benefícios. Bolsa Família, pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres vítimas de violência. Então existe um recurso público para fazer ações de empoderamento daquelas pessoas e para beneficiar aquelas pessoas naquele momento que deveria ser um momento muito curto da sua vida, mas acaba virando 5, 6, 7 anos de benefício. Então a gente tem que pensar que a economia solidária não é diferente disso. Nós temos direito a acessar recursos públicos. E vocês vão dar um start muito bacana que eu estou vendo ali, né, com o companheiro Bingo, a questão da lei, isso é importante. Eu não sei se a lei prevê já o fundo. Prevê? Perfeito. Para você ler. E aí é garimpar junto ao executivo para que ele lance na LOA, na lei do orçamento anual, recursos para vocês. E vir aqui, nessa casa, para pedir as emendas impositivas. Existem emendas impositivas aqui nesse município? Ainda não tem previsão de emenda positiva no orçamento. Ainda não, né? Mas vocês podem pedir emendas que não sejam impositivas e aí vai dar articulação do vereador, com o prefeito, enfim. Então, assim, eu hoje, como falei, vou falar muito do básico, a gente vai falar basicão mesmo. Vamos apresentar alguns vídeos para vocês, inclusive o primeiro vídeo que eu passo são falas do grande mestre Paul Singer. Gente, está frio. Eu sou da Serra, mas está frio. Nós queremos o clima de montanha. Tá até demais. Daqui a pouco o abominável Homem das Neves vai passar por ali. É a Elza. Você tem frente para tem isso também, Bom, gente, é porque eu tenho muito medo, depois que eu tive Covid, eu fiquei meio lesado, meio friorento. Não é fácil não é não. Mas enfim, a gente vai passar, primeiro fazer essa introdução, depois a gente vai passar os vídeos, e aí a gente vai fazer um grande bate-papo, né? Como disse aqui, só eu quero saber. Só que eu tenho que saber de vocês o que vocês querem saber também. A partir do que eu vou falar, do que a gente vai expor, do que a gente vai debater, vocês também vão trazer para mim as suas dúvidas e seus questionamentos, que devem ser muitos. E lembrando que, gente, não existe pergunta boba. Às vezes a gente fala assim, caramba, eu não vou perguntar não, essa pergunta é boba. Não, não é boba. Nenhuma pergunta, dentro da economia solidária, nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta a gente taxa como não pertinente naquele momento, nada disso. É para perguntar mesmo. Eu quero saber isso, Marcelo. E eu garanto a vocês que se não souber, eu vou procurar saber e trazer para vocês a evolutiva. O que eu souber, a gente já mata a charada, como diz o outro, aqui, ok? Gonçalo, já que tu abriu esse precedente, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou lendo a lei aqui, e a lei a todo momento sinaliza que estaríamos dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Emprego e Renda, Trabalho, Emprego e Renda. Essa é a expectativa da política municipal de fomento à economia solidária. Ficar refém dela tão somente, talvez
pudesse ser um dos maiores desafios para a construção do fundo pretendido. Se a gente for conjugar o fator da necessidade de desenvolvimento humano, social, e considerar a Secretaria de Serviço Social, que recebe benefício direto da União, patrocina o benefício de prestação continuada, que está condicionado a alguns fatores, talvez a gente melhorar esse texto possibilita que a gente insira dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem recursos destinados à prestação de benefícios continuados, a sangria de algum percentual para a complementação do Fundo de Economia Solidária. Ficar preso somente à estrutura da Secretaria de Emprego e Renda e Trabalho, eu acho que é ficar dependendo somente de uma fonte de água limpa. O que tu acha, gente? Então, eu sou da opinião que deve estar vinculado ao desenvolvimento econômico ou Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. Eu creio, o Marcelo fala. Existem alguns municípios que está atrelado à assistência social, mas se fosse eu fazer, não manteria e colocaria uma cadeira, porque na verdade ele só vai estar ligado administrativamente ao conselho, vai estar ligado administrativamente a essa Secretaria de Trabalho e Renda. Não que os outros conselheiros da gestão pública não possam provocar dentro dos seus conselhos, dentro da organização administrativa, eu acho até viável. Estou te dizendo que a gente vai construir o fundo. O fundo tem que ser alimentado por alguma fonte. Se a gente ingessa só dentro da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, eu acho que a gente encontra um desafio maior para a obtenção de recursos para esse movimento. Mas aí o próprio Conselho pode provocar assistência social e as outras secretarias, inclusive o meio ambiente, que tem um total super... Nesse caso, só para não tirar aqui, Sim. nesse caso que ele está falando é porque ele está achando que a economia solidária, politicamente dentro do Conselho, ela é direcionada ao trabalho e renda, porque tem lá a criação dos Senais, aí tem todo esse processo da criação do movimento. Mas a gente também passeia por todas as outras secretarias, eu gosto sempre de passear, e isso também é a importância de nós termos dentro da casa, quando se faz a lei, temos a nossa frente parlamentar municipal, que é justamente, Bill, você me ajuda, meu amigo, se eu estou falando besteira, que é nesse momento que as secretarias, junto com os nossos companheiros de Câmara de Vereadores, os nossos vereadores, justamente vão fazer a nossa frente parlamentar aqui dentro desta casa, justamente para trabalhar esse fundo, o que vamos fazer e sentados, e a importância disso é que isso sempre, a cadeira é sempre sentar e dialogar com nós do movimento de economia solidária, porque senão não anda, né? Eu estou errada ou não? Você só tem que separar uma coisa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não. Você tem razão dessa união, dessa junção, mas só tem que separar, pelo menos na minha experiência, na minha pouca experiência, é separar. Quando você conversa com o legislativo, conversa com o legislativo. Quando conversa com o executivo, conversa com o executivo. Por quê, gente? E aí eu não tenho partido político, eu não sou de direita ou esquerda, eu sou de movimento social. É isso que eu sou. A economia solidária ela não para porque o governo federal ele foi de direita. Ela não parou, ela continuou. Da mesma forma, agora no governo Lula, não parou. Então assim, eu não sou de direita nem de esquerda, mas eu entendo a máquina pública. E a máquina pública ela é cheia de vaidade e ciúme. Então se você começa a introduzir também muitos elementos do executivo dentro do legislativo, vocês vão começar a ter um problema. A menos que, por exemplo, o secretário de Trabalho, Emprego e Renda seja amigo de governo. Então você pode fazer esse casamento, do contrário, não faça. É tiro no pé. Da minha experiência, vocês de repente podem fazer isso aqui e dá super certo. Mas assim, eu tive experiências muito ruins, né? Então, por isso que eu te falo sempre, tira Petrópolis de Salto Alto. Mas chegar onde chegou foi muita luta. E graças a Deus foi como vocês aqui, né?
Porque todo mundo fala assim, o Marcelo Xavier é o cara da economia solidária de Petrópolis. Não, não é o cara da economia solidária, não. Ele é o cara que olha no retrovisor e vê a galera. E aí quando eu vejo a galera, eu empurro. É igual um trem. Aí eu saio atropelando mesmo, não tem essa. Pode ser prefeito, vereador, gestor, seja lá o que for. Mas eu tenho que ter o quê? O apoio da galera. Que é o que vocês estão tendo aqui hoje. Vocês estão se auto-apoiando, né? Porque eu te parabenizei, mas na verdade parabenizo a todo o grupo. Né? Não, só acrescentar que o trabalho... O Covid me deixou meio surdo. Do trabalho, a gente não tem ajuda nenhuma. Só está lá constante. A gente tem tido ajuda, fortalecimento maior do nosso movimento com o Antônio, da Cultura. Desde o início, a gente pode contar com ele sempre. E também o turismo. O turismo, então, a Rafael, meu Deus, se desdobra para fazer o que for necessário para estar ajudando a economia solidária. Eu não entendo, como você pode fazer pergunta boa, a gente não pode tirar esse do centro do trabalho, real do trabalho, e jogar para outra e jogar para outra secretaria. Pode, aí vai Acho que nos ajuda. Com a Câmara. Mas isso não nos prejudica, no caso da gente, eu vou usar esse termo, não nos prejudica justamente em toda uma reconstrução do que está construído em Brasília para dentro dos municípios. Aí eu não estou falando só de Nilópolis, né? Aí a gente fala com todos os polos onde estão, que hoje somos 32, né? Constituídos dentro Eu tenho do minhas Estado. dúvidas, mas vamos lá. É conta. Eu tenho dúvidas. E que isso aí nos prejudica dentro do histórico político, por conta da nossa lei, todo o processo que está acontecendo de novo em Brasília. Não prejudica porque você vai ter fundo. Se você consegue acessar um recurso a nível nacional, ele vai vir para o fundo de qualquer maneira, independente da secretaria que esteja administrativamente vinculada. Porque ali essa lei, a nossa diz tem doação. Aceitamos, entendeu? Sim, Ele é aberto, vai ter uma administração, mas em qual da economia solidária ele vai ser aberto a depósitos. Então, por isso é que tem que sentar, né? O que a gente tem que imaginar é que o fundo ele é aberto para receber qualquer tipo de doação. Porque assim, você também ficar esperando que vai vir dinheiro Nós estamos. é complicado, até porque são edital público, gente. Não estou falando de Nilópolis, estou falando do Brasil como um todo. É tudo uma caixinha fechadinha. Não adianta me falar que tem parecerista, não adianta me falar que o processo a licitação foi feita dentro das normas, mas as normas são excludentes, então você já tem uma caixinha fechada. Então, assim, o recurso, se conseguir o recurso, ele vem para o fundo. Pode ser administrativamente vinculado à Secretaria de Assistência Social, mas o dinheiro vai vir de qualquer maneira para o Fundo de Economia Solidária. Antônio, nós estamos tendo uma experiência lá em Chaperi, tá? Que a gente começou assim. Eu aqui respondo aí algumas perguntas. O fórum, a gente começou articulando, trazendo as gestões públicas para dentro das reuniões do fórum. A gente convidava, né? Então, cada gestor de cada secretaria, até o prefeito ou a prefeita, né, já foi participar das nossas reuniões. Depois disso, e nesse momento a gente foi construindo o quê? Paralelo às nossas leis, né, que a gente dialogava ali no nosso fórum, nas nossas reuniões, ia construindo o que o nosso grupo estava querendo, né? E daí, depois, o segundo passo foi o quê? Fazer com que solicitar para que a nossa lei, apresentamos nosso rascunho de lei lá, né? E aí a gente conseguiu a aprovação, hoje nós temos o Conselho de Economia Solidária, temos o Fundo de Economia Solidária, a Lei de Economia Solidária está no forno, já está tramitando lá para ser votada, mas uma coisa que foi colocada na nossa lei, no Conselho, a nossa escolha diante deles mesmos, porque nessas reuniões que a gente fazia com que eles fossem para a nossa reunião, a gente tiramos um momento para que a gente votasse quem seria a secretaria que ia nos representar, né? E a assistência social perdeu por um voto para a cultura.
Tá bom. E aí, o que aconteceu? Existe o respeito. Esses últimos dias agora que está para ter essa conferência de economia solidária, mandaram de Brasília todo o trâmite para poder fazer a conferência. A gestora entrou em contato com o gestor de cultura e falou assim, olha só, chegou aqui esse material lá de Brasília para poder fazer a cultura. A gente já tinha ciência, né? Então, assim, isso é importante. Não é só ir até a secretaria, mas trazer as secretarias, os gestores para dentro da economia solidária, para que eles possam ver. Porque muitas das vezes chega lá aquela pessoa que eu não sei quem é, dentro da sala da gestora, do prefeito, e fala assim, eu quero isso, quero aquilo. A máquina, ela não responde por uma pessoa, por um grupinho. Tem que ter um coletivo forte, falando ali o que quer, bem organizado, sabe? Então a gente já conseguimos bastante coisa, né? Hoje, assim, dentro do município. Assim, articulamos eventos, a gente já tem uma lei na Câmara Municipal que todos os eventos que tiver da Prefeitura, a economia solidária tem um espaço, a gente nem pediu, eles já foram escrevendo, já está nesse ponto. Então, assim, isso é importante, tá bom? Obrigada pela fala. Obrigado a você pela contribuição. Deixa eu só lembrar um negócio antes de passar para o nosso secretário. No Nordeste existem as festas de São João. Você já viu aquelas quadrilhas lindas, maravilhosas? Aquelas quadrilhas recebem dinheiro não só da cultura, como da economia solidária também de lá, porque são empreendimentos de economia solidária. Então, quando a gente fala, e aí dentro da tua fala sobre a cultura, é isso. Isso também é economia solidária e está dentro da cultura. Então, assim, não está ruim não, é bom pra caramba. Cultura, assistência social, trabalho e renda, enfim, diversas outras atividades, porque a gente o que a gente tem que pensar, gente, é que a economia solidária é muito maior, e aí não menosprezando o artesanato não, graças ao artesanato, a agricultura familiar e a economia solidária sobreviveu até hoje, mas é muito além disso, é um universo, são cooperativas de motoristas de aplicativo. A gente está tentando fazer isso lá em Petrópolis porque a gente entende que os caras que trabalham hoje no sistema de uberização é precário. Então a gente está montando uma cooperativa onde a gente vai falar com aqueles trabalhadores para saírem de lá e virem para a cooperativa e receber 90% do seu valor, deixando 10% na cooperativa. Secretário. Bom dia. Eu gostaria, antes de mais nada, fazer aqui um memorial day da história do artesanato. Nós iniciamos em Milópolis com artesanato nas igrejas no final dos anos 70, quando as paróquias, as comunidades organizadas que existiam a partir daquela data, as comunidades eclesiais de base, que faziam nos seus salões, pós-missas ou antes da catequese, os encontros necessários para que as senhoras se encontrassem ali, fizessem seus bordados, suas pinturas e suas artes. A partir dali criou-se um movimento, eu estou falando de Milópolis, tá? Criou-se um movimento aqui que iniciou-se lá nos anos 80, quando essas pessoas se reuniram e começaram a se organizar como grupo para exigir das autoridades municipais o reconhecimento da arte que eles praticavam. Nos anos 90 nós avançamos, essas pessoas fundaram as associações, essas associações tomaram os espaços públicos à força e que logo depois o poder público municipal teve que efetivamente reconhecer e dar como decreto os espaços públicos liberados para aqueles que eram associados e reconhecidamente como artistas, que seriam os artesãos. No início dos anos 2000, nós começamos então com as associações criar um centro técnico de avaliação e acompanhamento desse desenvolvimento. Foi aí que surgiu o primeiro Conselho Municipal do Artesanato, um dos primeiros da região, e que foi modelo. Foi criado em Milópolis, e através desse modelo de atuação nós podemos então avançar e fazer
o reconhecimento total da arte que essas pessoas produziam e que tinham que ter os locais apropriados e autorizados e fiscalizados para que eles pudessem, então, fazer a comercialização e ter esse reconhecimento artístico do artesanato. Tivemos brigas enormes, confusões, íamos para a feira às 4 horas da manhã, não é? Com a dona Marilac e todo o grupo das senhoras com a garrafa de café para tirar os camelôs do local que era uma invasão todos os domingos e que era um local determinado pela lei, que era do artesão. Ali padronizamos as barracas, ali começamos a fazer o movimento para que efetivamente o artesanato, o artista que produz o artesanato, pudesse ocupar os logradouros públicos sem serem incomodados. Criamos o alvará, tivemos esse reconhecimento. Dentro de toda essa história, a gente tem que ter o reconhecimento, além de todas as senhoras e senhores que ao longo dessa história construíram esse movimento. Eu tenho que ressaltar aqui nesse plenário que a professora Lucéia, que na época era vereadora por um período, ela foi fundamental para que a lei fosse aprovada no plenário da Câmara naquele período, quando nós ocupávamos o plenário exigindo que os vereadores que não tivessem o conhecimento técnico ou conhecimento artístico, nós oferecíamos em vários simpósios, encontros ocupando o plenário da antiga Câmara que funcionava lá do outro lado. Essa conquista ela foi diluída quando, na confusão do início da história da economia solidária, colocaram o artesão dentro desse vulcão de situações que o Estado criou. Obrigatoriamente eles tinham que fazer parte, ao mesmo tempo eles começaram a serem descaracterizados em relação ao movimento que já tinha uma história longa e uma história construída por muito na base do que eles produziam desde os anos 70. Então, onde eu quero concluir? Eu acho que nós avançamos dentro, já tivemos o Conselho do Artesanato, tivemos o Centro Técnico, onde funciona hoje a creche, lá na Batida das Neves, que era a antiga escola de capoeira. Lá funcionava um centro técnico, que as associações se reuniam, faziam cursos e faziam avaliações do que era produzido por todas as senhoras e artesãos de Milópolis, que eram levados dali para ter o direito de expor e comercializar em Milópolis. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que, independente da discussão, nós temos que valorizar primeiro a arte. O artesão, eu estou aqui dentro da Secretaria de Cultura, artesão, o movimento do artesanato foi passado para o turismo. E o turismo, com a cultura, a gente trabalha muito próximo na luta diária de efetivamente fazer valer os esforços que foram feitos no passado e para que os artesãos não percam nunca e não deixem para trás a experiência, o reconhecimento que eles tiveram, que eu acho que é primário e ao mesmo tempo é eterno, de que ele primeiro é um artista. A arte dele é reconhecida. Ele é um artista diferente das outras produções. E por ser um artista dentro dessa história que ele construiu, do que existe ainda hoje no Nordeste, no Centro-Oeste do país, com base no artesanato regional, eu acho que daí a gente tem que buscar dentro do nosso município, de novo, um diálogo com as autoridades para que os conselhos funcionem, para que, como no início da abertura da minha querida amiga aqui, que o artista local ele possa ter uma remuneração reconhecidamente dentro do planejamento artístico da cidade, que ele possa ter acesso a todos os logradouros, tendo lá a garantia da exposição e da permanência sem ser incomodado ou confundido por outros comerciantes, porque o artesanato é arte pura. Ele não pode ser colocado lá naquele local que foi, nós temos aqui hoje um mercado popular, que equivocadamente é chamado de mercado popular, mas só foi possível ser construído naquele local onde funcionava uma escola de música, um horror que era ali, com a verba que veio com base do movimento do artesanato nilopolitano,
que Brasília é destinado um valor para construir o centro de artesanato, que foi descaracterizado. Que para mim, em determinado momento, descaracterizou o movimento da arte do artesanato com relação à explosão da necessidade política de criar um movimento no estado da economia solidária, com isso diluiu os valores do artesanato e que para nós de Nilópolis foi um prejuízo gigantesco da gente não ter podido em alguns momentos intervir e interferir, porque os governos que se sucederam não tiveram esta sensibilidade. Eu acho que este fórum, onde nós estamos hoje, é uma oportunidade única, primeiro, de nós nos lembrarmos aquilo que nós construímos ao longo da nossa história, a valorização de todos os senhores e senhoras com base na arte que sempre produziram e alcançaram o que nós já tivemos em Nilópolis, o melhor artesanato do Rio de Janeiro. As senhoras daqui, os senhores daqui eram chamados pela FEComércio e pelo SESC-Senac para dar curso no estado inteiro, porque eles eram vanguardistas. E isso foi perdido na confusão que criaram, tirar o artesanato, tirar o artesanato da Secretaria de Cultura, na preservação do movimento da arte que eles produziam e colocar simplesmente no movimento comercial, sendo confundido com outros movimentos e sendo diluídos com a arte que eles produziam. Então, nós estamos vivendo um momento culminante. Nós teremos uma eleição daqui a pouco, nós temos aqui um vereador que está aqui, temos o irmão de um vereador que está aqui, que é o BIM, que estão envolvidos, o vereador Hungria, que é o nome do avô dele nesse plenário, ele é envolvido com os movimentos artísticos. É uma oportunidade que a gente tem de startar, mas que vocês não percam nunca os valores que foram construídos ao longo da história e que fizeram vocês chegar onde chegaram. Então agora a negociação não é o que eles podem dar, não é o que você ouviu falar no passado, é o que você tem que ter e conquistar naquilo que a lei determina que você tem. Ninguém tem que pedir mais favor. Essa participação, efetivamente, dos projetos a serem construídos, eles terão que estar ligados intimamente ao que está sendo discutido no plenário desse espaço que é o nosso legislativo e na aplicação do governo do administrativo lá na sede da prefeitura. Sem isso, nós vamos continuar a ser diluídos, desconstruídos como artistas ou como profissionais e teremos os nossos direitos como pedintes novamente. Eu acho que a atitude é corajosa. A atitude tem que ser corajosa, mas a atitude tem que avançar, o movimento tem que avançar. E para aquele avanço ele não pode perder nunca a sua identidade primária, que é a arte. Eu quero artesanato de volta. E as nossas mulheres aqui, e as nossas mulheres produzindo, estou falando no geral, produzindo para o nosso teatro, porque temos aqui artistas para isso. Então é fortalecer nossos mestres aqui, né? Só para finalizar, professor, primeiro é uma honra tê-lo aqui. Me desculpa não ter feito essa citação no início. É uma honra tê-lo aqui pela sua importância, pelo seu engajamento, pela sua disponibilidade em dividir o seu conhecimento para que as pessoas possam ter acesso ao que eles precisam ter. Mas nós estamos construindo aqui um teatro novo, que foi demolido. Nós estamos construindo um teatro hoje para 409 lugares, com todo o aparelhamento de primeira qualidade. Porque vejam bem uma coisa, como eu disse, o artesão e o agricultor familiar, eles são a ponta da lança. Só que se a gente pensar na caixinha, só do artesanato e da agricultura familiar, o fórum morre. Pode demorar 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas vai morrer. Tem que
pensar fora da caixinha. Então vocês vão ter lá, por exemplo, eu não sei quais são as cadeiras, mas a cultura, para tratar da questão do artesanato, tratar da questão dos grupos de dança que fazem parte da economia solidária, os grupos folclóricos que fazem parte da economia solidária. Vocês vão ter o meio ambiente, provavelmente. O meio ambiente você vai tratar da questão da sustentabilidade, da cooperativa de catadores, da associação de trabalhadores e trabalhadoras. Vocês vão ter o desenvolvimento econômico, assistência social, onde vocês vão ter um nicho enorme de possibilidades. Vou dar um exemplo na assistência social. Vocês vão ter que trabalhar muito a cadeira da assistência social. Por quê? Porque a assistência social hoje, ela faz uma coisa que em Petrópolis, por exemplo, não cabe, tá? Me desculpem vocês artesãos, eu também sou artesão, tá, gente? Mas não cabe mais curso dentro de CRAs de crochê e tricô. Isso é bom para terapia. Isso não é mais desenvolvimento econômico. A gente tem que pensar em qual é o maior segmento de fomento dentro do município e propor dentro da assistência social. Por exemplo, Petrópolis. Vamos falar em Petrópolis. Em vez de dar curso de artesanato, né, e o pessoal faz até um negócio com garrafa PET, mas tem uns que fazem os troços tão feio, que fica vergonha de ser artesão. Desculpem, gente. A pessoa compra porque, para falar assim, tadinho dele, eu vou comprar essa peça. Porque é feio para burro. Eu sou artesão, eu sei o que eu estou falando. É muito feio. Então, em vez de fazer isso, a gente está propondo que a assistência social faça curso de camareira. Faça curso para guia de turismo, que aí vai ter um contato com tudo. Enfim. Cada secretaria ela vai ter um papel importante, fundamental para vocês, mas tem que trabalhar no macro, no todo, porque senão vai ter secretaria que vai perder a função dentro do conselho de vocês. Vai ficar uma secretaria assim. Turismo, fundamental que vocês tenham turismo para fazer o turismo de base comunitária. E é aqui através do Michel, né? Fundamental. Inclusive você que está comandando o dia inteiro, né? Lá, graças a Deus, alguém pegou e não largou. Obrigado. Então, gente, vamos lá, vamos começar. É o basicão, tá, pessoal? Depois a gente vai passar o videozinho do nosso mestre Bolsinho. Passa, Cris, o que é economia? Economia solidária, mas que trem doido é esse que é economia solidária, que eu entrei num negócio com tal do movimento social e eu não sei o que eu estou fazendo lá até hoje. Eu não sei o que é economia solidária. Primeiro a gente vai entender o que é economia. A palavra economia deriva da junção dos termos gregos oikos e nomos, costume e lei, e o oikos é casa, resultando em regras ou administração da casa e do lar. O conceito de economia engloba a noção de como as sociedades utilizam os recursos para a produção de bens com valor e a forma como é feita a distribuição desses bens entre os indivíduos, ok? Eu vou deixar além da apostila, eu vou deixar à disposição de vocês depois, tá? Tá, obrigada. Vai, Cris. Economia de mercado, que é o que a gente não pratica. Economia de mercado é um sistema econômico em que as organizações, bancos e empresas, que diga-se de passagem, são quem banca 80% da campanha de todos os políticos, de quase todos os políticos, né, para defender o grupo político, podem atuar com pouca interferência do Estado no sistema próprio do capitalismo. Ou seja, o Estado, o governo, ele não tem nenhum tipo de mecanismo de segurança para frear isso, né? Porque ele se vende para essa economia de mercado. Economia de subsistência. Economia de subsistência é basicamente o produtor que não tem excedente da sua produção. Ele produz e ele consome aquilo que ele produziu. Fora. O que é fora? Alguém sabe o que é fora? Não existe pergunta boba, não existe nenhuma fala boba, gente. Alguém sabe o que é fora? Então vamos lá. Basicão, tá, gente? Basicão. Fora. A antiga Roma conhecia-se como fora, uma praça pública onde eram tratados os negócios do povo e onde tinham lugares dos julgamentos. Eu achava mó barato esse tipo de coisa. Por quê? Eles iam para fora da cidade, se reuniam ali e até se esbofeteavam. Isso era muito legal, que você pegava lá o que seria hoje o vereador, o prefeito, seja lá o que for, porque não De vez em quando tapa na orelha dele. tem isso.
Não estou falando do vereador do PP de Milão, Estou gente. falando do grupo do FCT, principalmente de Correio de Pombo. O fórum costumava se situar fora das muralhas da cidade. Aliás, fórum significa fora. E constituía um ponto de ligação entre esta e o exterior. Nesse sentido, então, podemos dizer que um fórum é um encontro ou reunião, isso aqui pode ser considerado um fórum também, que se celebra para discutir assuntos de interesses na presença do auditório, o qual pode interferir na discussão. E que um fórum é uma técnica de comunicação através da qual várias pessoas conversam sobre um tema de interesse comum. O fórum é coletivo e é dirigido por um moderador. É o que a gente faz, irmão, é fórum. O fórum é aquilo que a gente faz, as nossas reuniões, as nossas discussões, os nossos debates, os nossos xingamentos, que às vezes acontecem, que às vezes também não tem criança, a gente xinga, a gente briga, a gente discute, e depois a gente toma café. Isso que é legal, né? Pode ser cerveja, não? Pode ser uma cervejinha. Eu queria falar, né, gente? Eu estou aqui na função de educador, eu queria falar, mas de rolar uma rádio. Não tem 18 menos aqui, não. Tudo maior, né? É. Olha, exemplo de fóruns, tá, gente? Aonde vocês verem pessoas reunidas e conversando e debatendo, onde não haja uma pessoa central que comande, é um fórum. O que é educação? Pode passar aqui. Educação é o ato de educar, de instruir, é polidez, é disciplinamento. No seu sentido mais amplo, botei aqui para o foco. No seu sentido mais amplo, educação significa o meio que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. A educação vai se formando através de situações presenciais e experiências vividas por cada indivíduo ao longo da vida. A educação, a gente não está falando da educação formal, a gente está falando da educação por educação. Quando você tem uma boleira que está bem velhinha e passa esse ensinamento para sua filha, depois para sua neta, isso é educação. Também é educação. Educação formal. De acordo com o professor Jonas Leontino, a educação formal é aquela que acontece na escola mediante a participação do professor e tem os objetivos relativos ao ensino e aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados, regimentados por leis. Pode passar. E a educação infantil, o ensino médio superior e os cursos tecnológicos. E a educação popular, que é o que a gente tenta fazer. A educação popular, gente, ela se baseia principalmente no saber ouvir, ter escuta, que é escutar vocês e menos falar, para a gente poder também aprender. Eu tenho certeza que hoje eu vou sair daqui mais sabido. Tenho certeza absoluta que hoje eu saio daqui com mais experiência, mais bagagem. Por quê? Porque eu estou aprendendo também com vocês, que é o que diz Paulo Freire, no sentido de que você ensina e é ensinado por quem você está ensinando. Pode passar. Só não passa pela frente. É o novo conceito educacional defendido pelo Paulo Freire. O que é solidariedade? Essa é a grande confusão também da economia solidária, tá, gente? Solidariedade. Muita gente acha que estar no Fórum de Economia Solidária é você doar para o outro. Qualquer tipo de coisa, não. A solidariedade da economia solidária não é isso. Cris, pode passar. Simbologias de solidariedade são as mãos do procurando. Pode passar. Gente, a solidariedade se dá. Vou dar um exemplo, né? Bobo, um exemplo bem bobo. A solidariedade quando você está numa feira e a colega precisa ir no banheiro. E você vai ficar no lugar dela para ela enquanto ela vai no banheiro. Isso é solidariedade. Isso é ter sororidade. Isso é estar ajudando o seu companheiro ou a sua companheira que está ali com você naquela feira, naquele momento. Isso é um exemplo bobo, mas é um exemplo clássico e simples, tá bom? Capitalismo. Oi, alguém perguntou alguma coisa? Eu perguntei, então, o que é solidariedade?
a solidariedade na economia solidária é justamente isso. É justamente você estar pronto para ajudar o seu companheiro ou a sua companheira, seja em que situação for. Eu dei um exemplo dessa questão do banheiro, mas existem outras questões. Solidariedade no sentido de ajudar numa produção. Foi hoje a nossa. Foi hoje a de vocês, Toda a vocês nossa foram união. solidários. Não é? Ok? Gente, quando eu não consegui responder, vocês falam, Marcelo, não me respondeu, não. Bate em cima de mim. O sistema capitalista é o sistema que nós temos hoje, tá, gente? É um sistema já falido. O capitalismo está se agarrando por conta das pessoas que têm das pessoas que têm as produções, as prestações de serviços na sua mão. São os grandes capitalistas, são os grandes empresários, são os banqueiros, são os grandes latifundiários. Porque já morreu o capitalismo, só que ele ainda não se conscientizou disso. E a proposta do nosso movimento é justamente esse diferenciado para esse capitalismo. E aí é que o pessoal entendeu justamente porque da economia. Sim, a economia solidária ela não é pautada no capitalismo porque ela não tem patrão empregado. Isso mais ou menos, porque existe também, você pode ser empregado dentro da economia solidária, mas aí isso é uma outra questão para a gente trabalhar no intermediário e no avançado. Mas depois eu vou dar até alguns exemplos sobre isso. Bom, gente, é um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são propriedade privada e com fins lucrativos. Gente, antes de continuar, só quero lembrar o seguinte, eu não sou contra as empresas. Não sou contra as empresas. Só que a gente tem que separar as empresas sérias das empresas, né? Por exemplo, quando você pensa numa Nike, você está falando de um grande conglomerado de pequenas empresas que fazem acontecer nessa grande empresa. Elas são o guarda-chuva e elas precarizam o trabalho. Elas estão, por exemplo, a Nike hoje é fabricada em Taiwan. Em Taiwan a gente sabe que não existe lei de proteção a ninguém. Então você tem crianças trabalhando em serviço escravo, você tem até o próprio presidiário, tá, gente? O presidiário trabalha no presídio confeccionando alguns materiais de algumas grandes empresas, nesse caso da Nike, e não recebe nada por isso. Tem que ter. Não é porque é presidiário que a gente tem que dizer que o cara tem que trabalhar ali e não receber nada. Ele tem que ter um fundo de caução para quando ele sair dali também, porque o presidiário ele sai, e eu não estou defendendo o bandido não, tá? O presidiário é uma coisa para mim, o bandido é outra coisa diferente. Mas quando ele sai, ele tem que ter um fundo de reserva para ele poder se reerguer, porque senão ele volta para a criminalidade. Mas eles têm um fundo de reserva. Tem? Tem. Qual fundo? Bom, eles têm um fundo de reserva de dinheiro doado para eles. Quase todo mundo quando Não, sai, eles têm você diz aquele dinheiro mensal? É o dinheiro mensal. Não, estou dizendo para além disso. Não, eu tenho só você. Se ele tem, que eu tenho. Porque esse fundo vai para a família, não é isso? É, vai para a família. Estava em vista de botarem para eles direto, né? Uma coisa que estava para sair. Uma das fazem esse trabalho de ganhar. Então, o trabalho de artesanato também é feito dentro do... Eu sou muito favorável aos sistemas prisionais, e aí também vou encerrar, vou comentar e vou encerrar, para a gente também não ser um lugar isso que é polêmico, mas eu sou muito a favor da forma como os presídios são administrados nos Estados Unidos. Existe toda uma estrutura, né, e é privada, é uma empresa privada que toma conta, mas funciona um pouco, tá bom? Vamos lá, gente, então, eu estou no caramba, isso meu, café com leite. O capitalismo é dominante no mundo ocidental desde o final do feudalismo, o sistema de organização sistêmica, é o que tinha no Japão antigamente. Ainda podemos afirmar que o sistema capitalista controla a maior parte das riquezas e bens do mundo e um verdadeiro acumulador e detentor de poder. Hoje nesse sistema, a renda pessoal está distribuída de maneira tão desigual que
no mundo que 2% dos mais ricos da população adulta detêm mais de 50% dos ativos mundiais, enquanto 50% de pessoas mais pobres detêm 1% da riqueza do planeta. É muito difícil, né, gente, se a gente analisar. Não cabe, eu não consigo entender como um grupo de pequenas pessoas tem 90% de toda a riqueza mundial, enquanto os outros 10% tem 10%, na verdade. Né? É muito injusto, é muito cruel, muito covarde. Quem me deu água? Foi mágica. Gente, isso não. De microfone, não? Mas até mesmo entre que a gente, e sabendo que somos nós a base, né, que é, vamos dizer, no caso, a economia solidária, através do nosso trabalho, do agricultor, do pessoal todo, somos nós a base que fazemos justamente esses 99%, 90% da riqueza mundial. Nós somos a base dessa construção e não conhecemos. É justamente isso também que a economia é esse inverso, né, esse caminho inverso para nos valorizar, para virar essa pirâmide, né? Melhor o microfone, gente. Muito bem. Eu não vou usar o microfone. Eu não quero andar, gente. Eu vou ficar parado, não. Ah, não, eu vou falar mais alto. Tá bom assim? Ah, tem vídeo sem fio? Tá bom. Então a gente espera um pouquinho para ver. A minha consciência é muito tranquila, que eu sigo muito, eu vejo muito vídeo desse cara até hoje. Esse cara foi o grande cara da economia solidária. E tudo que ele fala é tudo que hoje eu prego, no sentido de que o melhor do movimento social é ter CNPJ. A existência real do empreendimento é válida? É sim, parabéns quem consegue. Agora, se você não tiver um CNPJ, você não acessa recurso público. Se você não acessa recurso público, você morre. O teu empreendimento não consegue sobreviver se você não conseguir acessar recurso público. Como eu disse, política pública tem que ter dinheiro público. Agora, quem acessa isso? E por que eu falo muito da cooperativa e da associação de... Oi. Ah, aí que beleza. Pela ordem. Para fazer festa. Os que concordam permaneçam como estão, mas eu digo muito isso, gente, porque é o acesso ao recurso público, é o poder fazer pelo teu próximo, pelo teu sócio, nesse caso, né, numa cooperativa, numa associação. E não é só na questão do artesanato, é na questão, por exemplo, da cooperativa de catadores. Petrópolis é precário, por isso que eu sempre falo, tira Petrópolis do salto alto. A gente ainda não conseguiu avançar na questão dos catadores e catadoras. A gente quer fazer uma cooperativa, mas vai fazer uma cooperativa sem antes também saber o que está regendo a política pública de resíduos sólidos. Né? Que, se não me engano, tinha que ter um plano agora e vamos ver se... E aí também eu vou, antes de continuar o vídeo, eu vou dizer a vocês que quando eu falo que eu não gosto nem de Lula, nem de Bolsonaro, eu acho que a gente teria que ter uma terceira via, eu tenho que também ser bastante... eu tenho que ter bastante inteligência também para dizer que a economia solidária ela bombou no governo do primeiro e do segundo ano do governo Lula. Não resta dúvida nenhuma sobre isso. E nós temos agora a Senais de volta, por quê? Porque estamos no governo Lula. Isso é verdade, eu não posso nunca dizer, mas que gostar dele eu não gosto muito não, nem do outro, nenhum dos dois. Mas mesmo que seja para o coletivo, porque como sempre pode, né? Pode, mas tem que ter muita confiança, que vocês vão... A pessoa vai dar o CNPJ dela, mas a produção do conteúdo vai ser coletiva. Isso, que é o que eu faço. Então vocês vão fazer um projeto com várias mãos. Aí vocês vão dar para uma pessoa acessar o recurso. Tem que confiar muito na pessoa. Mas isso é o que nós estamos fazendo, justamente, né, a confiança, graças a Deus, nós temos. Eu acessei justamente, né, nossa construção, o projeto, fizemos, mas ele está, eu sou proponente justamente por causa do meu CPF. Mas é um projeto que eu direcionei para o nosso coletivo. Por isso aqui hoje tudo. É isso que eu quero. Aí a minha dúvida sempre foi essa. Que
Porque uma de nós que tem o CPF, eu vou dar exemplo do meu, tá, gente? Eu tenho um MEI, mesmo devendo, mas tenho. Eu tenho. Mas eu posso entrar num projeto sem ser associação, porque antes essas coisas eram abertas aonde assessorias, né, que acessavam, e graças a Deus hoje, entre aspas, está aberto para nós pequenos. Foi por isso aquela fala minha de agradecimento. Então eu posso acessar, ou qualquer companheira pode acessar com o CNPJ. Depende do edital, tá? Tem tá. edital que aceita CNPJ de MEI, tem edital que não. Mas o que eu sempre falo com vocês, gente? Façam, eu faço a formação para vocês, eu sempre me coloquei à disposição, sou técnico associativista, eu faço a formação de vocês, encaminho todos os documentos necessários, faço o estatuto, faço a ata, façam uma associação, uma cooperativa, porque vocês vão abrir o leque de possibilidades, vai ser muito maior. Falta dinheiro na associação, a gente tem Não, mas que você, grana não, mas metade do valor vocês já vão ter que pagar, porque não vão ter que pagar para mim, porque eu vou fazer de graça. Então vocês vão ter que fazer, o que vocês vão ter que, quantas pessoas são hoje? Aqui, por exemplo, quantas pessoas nós temos? Do nosso fórum? O nosso Mas 30. fórum é a média de 20. 30, divide 1.500 para 30, não, bota 30. R$1.500 para 30, porque 1.500 é o que você vai gastar com a junta com a contadora e com o registro da ata. Tá, meu amigo, mas você Da ata sabe, do estatuto. mas isso aí é a abertura. O que vem é o depois. Mas, gente, do nosso vocês são custo 30. E o pagamento, que as pessoas pensam que é abrir uma associação, é abrir e largar de mão, porque sabendo que nós temos Não. o contador, um ata que quando no período da ata você paga. Contador você vai pagar uma vez por ano. Então, mas tem que ter a arrecadação coletiva Sim. para poder ir esse montante for ficando com o fundo. Mas se botar R$20 por mês, vocês conseguem. Quando vocês... Resta saber se todos terão esse comprometimento, poderão ir Não, onde é o risco. Não, então é o seguinte. Então, Eu sou muito o sincera. que você na tem que situação. fazer? O que você tem que fazer então? Abstrai o que eu falei e pensem e conversem. Porque assim, a associação, primeira coisa, os objetivos em comum. E as obrigações também em comum. Você tem ônus e tem bônus. Vai ser ótimo para vocês, mas fazer uma associação também para eleger uma mesa diretora e os sócios não falarem mais nada, aí você vai criar uma empresa sem fins. Uma empresa sem fins lucrativos, que é uma coisa que nem existe. Mas você vai criar isso. Vai ficar aquele elefante branco, Sim. entendeu? Para uma ou duas pessoas. Você já sabe que conhece essas histórias, entendeu? E acaba ficando. Mas, por exemplo, assim, eu acho que falta formação e capacitação. Eu acho que a partir da formação e da capacitação, vocês conseguem chegar no denominador comum e fazer a coisa acontecer. Hoje nós temos o quê? 2 ONGs. E por que a gente hoje é entidade de apoio e fomento à economia solidária? A gente não era. O direcionamento não era esse. Só que quando a gente viu um monte de ONG pegando dinheiro, a dar com pau, vinha dinheiro da Alemanha, da Suíça, e edital público era só para a entidade de apoio e fomento, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. E se vocês abrem uma associação hoje, no estatuto não precisa estar lá associação de artesão, mas também associação de artesãos. E aí você bota ponto de cultura, defesa e garantia de direitos, você bota fomento à cultura e ao turismo, então você abre uma possibilidade enorme de acessar recursos de tudo que é canto. Eu estou doido para começar agora aquela dinheirada toda que vinha, voltar a vir, para ver se eu pego uma ferpelinha, porque... O que eu falo com elas é que eu não aguento mais ouvir falar em milhões e nunca chega, né? Não, nunca chega. Na base nunca por isso que eu sou favorável que a base se constitua juridicamente, por mais que dê dor de cabeça, por mais que... Dá dor de cabeça entre aspas também, não é pular essas coisas não. Mas eu sou muito favorável que vocês façam, para vocês acessarem os recursos. Aí não precisa do Marcelo Xavier bonitão vir lá de Petrópolis para acessar um recurso de vocês aqui em Niterói para dar uma migalhinha para vocês. Ah, vou fazer uma feirinha. Vou fazer uma feirinha para as meninas. E com o dinheiro que eu acessei eu faço 4, 5, 6 festivais. E gente, isso acontece muito. Lá em Petrópolis, já vou te dar a fala. Lá em Petrópolis,
a Comissão de Fiscalização e Direito do CMAS, do Conselho Municipal de Assistência Social, foi na minha casa para ver como é que estava a ONG. E eu falei com ela, mas vem cá, vocês vieram aqui e as outras instituições? Ah, não, a gente veio primeiro na sua porque houve uma denúncia. Eu falei assim, então tá, vamos denunciar. Eu quero denunciar também. Eu peguei a lista e falei assim, ó, essa instituição, ela recebe para atender 20 pessoas, ela apresenta tudo, mas ela só atende 15. Eu comecei a apontar o dedo. E sabe o que aconteceu? Das 18 ONGs que trabalham com assistência social em Petrópolis, só 2 eu não citei, as outras eu citei tudo. Porque eu conheço tudo naquele meio. E é um meio nojento, é horrível. Mas acontece, gente. Eles estão jeito de ganhar dinheiro nas costas de vocês de tudo que é forma. Pode falar, né? A cooperativa ela dá mais trabalho. Então, assim, a cooperativa, para ela ser aberta, ela não tem que ser aberta só para ter um CNPJ para acessar recurso público. Ela já tem que ter um direcionamento trabalhista. Ela já tem que estar, por exemplo, cooperativa de artesãs. Então, essas artesãs já têm que estar produzindo em cooperativa, em cooperação, em grupo, para poder ter uma base de sustentação. Sim, sim. Uma cooperativa de trabalho, por exemplo, tem edital público que ela não consegue acessar o recurso. Então ela já tem que ter, porque na verdade é uma cooperativa, uma empresa. Na verdade, no frigir dos ovos, uma cooperativa é uma empresa. Então assim, eu sempre opto por associação. O ideal é associação. Não, associação, ONG, entidade, instituto, é tudo a mesma coisa. Tudo é mesmo. No final das contas só muda na hora que você coloca lá no papel. Por exemplo, o IDEAS é uma ONG, uma organização não governamental sem fins lucrativos, mas é um instituto. Já a ONG Raízes é uma associação. Mas é tudo a mesma coisa. Juridicamente é tudo a mesma coisa. Eu conheço bem o artesanato, conheço bem a questão do Compec. Desde o início do meu mandato, eu ali abracei essa parte da cultura. Fui presidente da Comissão de Cultura durante 2 anos aqui nessa Casa Legislativa. Hoje eu não sou mais, mas eu faço efetivamente ali o meu papel como legislador e me coloco à disposição para as leis que nós temos no município, para que, se vocês tiverem algum tipo de projeto, alguma coisa para colocar em pauta, para colocar em votação, e as leis já existentes, eu consigo, junto com o secretário, junto com o prefeito, colocar de fato na prática. Porque, infelizmente, nós sabemos que existem leis que ficam na teoria e na prática não funcionam. Mas aqui eu coloco o nosso mandato à disposição de cada uma de vocês aqui, junto com a economia solidária, junto com o artesanato, junto com a cultura, junto com o Compec, que eu tenho sempre participado e é sempre um aprendizado para mim, que me coloco sempre à disposição. Muito obrigado, professor, que vem aqui nos ajudar, nos auxiliar. Isso é muito importante aqui para a nossa cidade de Nilópolis. Obrigado. A gente tem que fazer, a gente tem que estar sempre lutando. Você viu que ele falou ali, que são 100 universidades e que são incubadoras tecnológicas. No Rio nós tivemos, eu não vou citar o nome das universidades, eu vou assim, não devo nada deles. O FRJ, tem o Núcleo de Solidariedade Técnica, que é incubadora, tem o FRJ, o RJ, O RJ. Tem a do fundão, né? tem incubadoras e assim, parece cabeça de bacalhau, tem que ir lá em Portugal para achar, porque você não sabe o que eles estão fomentando. E gente, não é de graça, recebe recurso federal para fazer isso. E algum de vocês sabe? Algum de vocês foi chamado para alguma capacitação dentro da UERJ, dentro da UERJ? Não. Porque assim, lá em cima a gente não foi chamado para nada não. De repente aqui embaixo, né? A gente falou fórum, a gente falou da economia solidária, que é a economia solidária, um pouquinho, a gente enfim, falou diversas coisas, mas faltou dizer
do movimento, né? Nós somos um movimento social e popular. Por que movimento? Porque está em constante circulação e transformação. E um movimento permanente. Por que um movimento permanente? Porque ele não acaba. Eu costumo dizer, vocês já viram várias vezes, o movimento pela redução da passagem. E aí quando esse movimento eles conseguem lograr êxito e a passagem abaixar ou não conseguem, esse movimento acaba. Nós não somos assim. Nós somos um movimento permanente de economia solidária, ou seja, não acaba esse movimento. E aí os fóruns estão debaixo desse grande guarda-chuva que é o movimento popular e social, no formato do Fórum Brasileiro. O Fórum nós já vimos o que é, um local de debate, de conversa, de negociação, de situação, de discussão, enfim. E aí nós temos o Fórum Brasileiro, os fóruns estaduais e abaixo dos fóruns estaduais nós temos os fóruns municipais ou regionais, que são o mais importante disso tudo. Porque eu nunca acreditei em fórum brasileiro, fórum estadual eu estou muito decepcionado, mas nós somos a base disso tudo. Nós temos que continuar lutando e empurrando aquele povo. Só que aquele povo tem que aprender, aquele povo que está lá falando pela gente, eles têm que aprender que já que eles estão falando por nós, eles têm que reproduzir exatamente os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades. Né? Eu acho que está faltando um pouquinho, e aí não é só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas nos outros estados também, a gente está faltando um pouquinho disso aqui, de ouvido, de escuta. Escutar o que as pessoas estão falando. O que eu recebo de ligações, de reclamação de alguns membros da Secretaria Executiva é muito grande. Muita gente reclamando, só que eu já falei também, né? Vocês têm a culpa de parcela de vocês porque vocês não reclamam na hora. Vocês deixam para vir depois e aí torra meu saco, torra o teu saco, torra o saco da Lili, torra o saco de um monte de gente e não se define nada, né? Então eu acho que eles precisam nos ouvir mais, parar com panelinhas fechadinhas e a gente precisa também falar mais e se posicionar. Afinal de contas, nós somos integrantes, nós somos a base, principalmente vocês que hoje vivem do que produzem, ou têm uma complementação de renda, ou ajuda o esposo, ou que vendem nas feiras, enfim, tudo isso. Eu acho Agora, que a palavra seria empatia. Eu acho. Porque ouvir, eles ouvem. Né? Fazer que não faz. Se tivesse, né? Estou percebendo assim, né? Empatia, se tivesse nosso lugar, né, faria. Como está num lugar diferente, aí não está fazendo. Então eu acho que a palavra seria um pouquinho mais de empatia. No caso do Fórum Brasileiro. Sim. Que eu percebi, né? Quando a gente foi na plenária e tal, eles são meio isolados mesmo. Até chegar lá e você ser ouvido, eles até ouvem. Mas, vamos ver se a gente vai fazer. Vamos ver não. Né? Tem que fazer agora, porque eu sou lá da base. Ou a gente se faz de bobo, ou a gente tem uma memória muito curta. Porque eu lembro dos 4 anos do Bolsonaro, que não foi bom para a gente, porque acabou com as políticas públicas de diversos setores, principalmente da economia solidária, foi muito, a nossa categoria, o nosso segmento foi muito prejudicado. As pessoas sumiram do fórum, você não viu as pessoas do fórum, as pessoas desapareceram do nada. Aí quando voltou o governo do Lula, apareceu assim, estalou o dedo, eu quero ser da Secretaria Executiva do Porto Estadual. E eu fico pensando, e os 4 anos que você passou fora, nós levando bomba, né? Segurando. E assim, gente, estou falando isso, mas respeito quem votou em Bolsonaro. Para mim está tudo certo. Respeito quem votou em Lula. O exílio da Babilônia. Mas assim, foi muito para a gente na economia solidária, foi muito ruim. E aí, de repente, essas pessoas caem de paraquedas. E aí, cara, é muito claro, é para obter ganho. É muito claro isso. Porque não ia ter como ganhar dentro do governo Bolsonaro. Chegou o governo Lula, restaurou a Senais, aí já estavam se programando, né? Eu cheguei a participar de uma das reuniões e falaram assim, por que vocês chamaram esse cara, pelo amor de Deus? Esse cara não pode participar disso aqui não. E já estavam se organizando, se somando para tentar vir e ganhar. Estou falando de um modo geral, não estou falando de A, B ou C não, tá gente? Estou falando de um modo geral.
Mas, enfim, né? eu ainda amplio a fala, minha observação. No Fórum Brasileiro, Fórum Estadual, quando tem as reuniões, eu não sei se eu vou falar assim, como é que eu falo? Vou falar como injusto, né? Eu não sei se sou o único ou alguns dos gestores que participam, porque lá não vejo gestor. Né? No caso eu que apareço lá e tal, aí lá vou botar sempre quando tem as reuniões, mas quando tem a plenária para poder ter os delegados para ir para Brasília, eu lembro que na época apareceu um monte de gestor e eu olhei assim, gente, de onde que eles surgiram? Né? Como você falou. Não, lotaram. E aí quando Milópolis foi para lá e teve outra menina que é lá de, acho que é Volta Redonda, né? E o outro de Macaé, acho que é Macaé, não, Maricá. O pessoal de Maricá ficou revoltadíssimo, porque eles queriam uma cadeira para poder ir lá. E eles levaram quase todo mundo lá para Santa Maria ou depois para lá, mas quem foi da gente daqui, né? De Milópolis e de Volta Redonda, representando os únicos dois gestores para poder votar na sexta plenária. E aí eu falei assim, mas era só participar, como se fosse, sumiu todo mundo. E nessa época era o governo Bolsonaro. E aí, né, como você falou agora que voltou o governo, essas pessoas estão voltando, mas os gestores ainda não voltaram. Mas é né? essa? Ainda não voltaram. E ainda tem outra questão, que eles falaram que tem uma rede de gestores. Eu ainda não descobri essa rede. Falam que tem. Está furada. Então assim, né, a fala que você está dizendo dos empreendedores também tem do lado do gestor, que é o gestor que ajuda a fazer a política pública. Sim. E sem gestor não tem lei. Vamos botar assim, está o executivo, o legislativo está ali. E vocês estão à base que vocês que executam. Eu tenho que ter o casamento, não vou botar assim, os dois. Mas por isso o nosso interesse, tá, em trazer hoje esse pessoal, quero saber, justamente porque porque as pessoas não sabem, a gente não faz milagre, cara, você sabe disso. Então essa coisa de, mas a economia solidária é porque assim, sabe, ainda há um conflito com os companheiros do capitalismo com a gente. É difícil essa transição. Quando o mosquito morde legal, não adianta que depois vira cachaça. Aí você vai se aprofundando cada vez mais, porque eu não sei nada de economia solidária, a gente aprende todos os dias. Então é a mesma nossa situação. A Baixada toda, onde está sendo os focos hoje da Baixada, Marcelo, é justamente esses grupos de onde tem os fóruns que nós aprendemos como nos fortalecer lá, conhecendo esse processo. Por isso o objetivo da oficina é justamente para quê? Porque o nosso sonho de consumo da Baixada nós, vamos dizer assim, não tem não adianta que para mim é FCP, tem o FCP lá, mas nós temos o direito de criar o nosso regional aqui, para quando os polos aqui, casados, unidos, porque somos 13, cara, olha a nossa potência, nós somos 13 municípios fluminenses, da Baixada Fluminense. Essa turma toda no fórum fortalecida, nós não temos que estar brigando com queimados, com São João, não, a gente tem que se unir para chegar junto do nosso pessoal de políticas públicas. Olha, nós estamos organizados, nós sabemos o que é economia solidária, mas é justamente isso, mas a gente tem que saber levar isso para o nosso pessoal. E é uma coisa que a gente não consegue, porque o santo de casa não consegue fazer nada. As meninas, sabe, tem essa coisa, até mesmo da gente se pronunciar, de falar, essa formação. E a união nossa, eu acho que o objetivo todo hoje aqui, e creio que Japeri está nessa função, tá? É essa libertação que a gente quer. Não quer dizer que é para se afastar, não, mas nós temos o nosso direito, como região da Baixada Fluminense, sermos independentes daquilo que nós queremos para nós, nosso fora, porque as nossas condições de mulheres são outras, os nossos profissionais são outros. Milópolis não tem agricultura, mas Japeri, Queimados, tem um circuito de Nova Iguaçu, tem todo o processo.
Poderia ter o Mas circuito da vocês Baixada. têm agricultura mesmo, pequenininha. Mas é que sabe, é bem pouca, mas o que faz? Lá embaixo os nossos profissionais não podem trabalhar. Como é que você vai. A economia solidária vai virar as costas para esse povo? Não tem, se nós estamos aí. Entendeu? Então eu acho que o fundamento é saber qual é o objetivo mesmo da economia solidária, qual é o nosso comportamento, o que, é que nós temos que fazer, entendeu? E nos fortalecer para essa turma continuar na luta. E a gente vai seguir isso aí. Então, gente, eu não vou passar os outros livros, a gente vai se alongar muito, já são 1 hora. Eu acho que eu vou encerrando por aqui. Eu fico à vontade de vocês fazerem qualquer tipo de pergunta, mas eu não posso sair daqui hoje sem dizer. Eu, assim, ouvi algumas falas, achei muito bacana e tal, mas vou reforçar com vocês. Não se prendam como o artesanato é o fora. Não é um segmento. O artesanato é importantíssimo, gente. Como eu já falei, eu sou artesão. É importantíssimo, mas é um braço, é um segmento dentro do contexto geral. Eu fico com muito medo, e eu já vi acontecer isso em alguns municípios, das pessoas voltarem o fórum só para o artesanato, e aí apareceu o conceito de artesanato, apareceu o fomento ao artesanato, apareceu o recurso para o artesanato, só que aconteceu o fórum acabou. O fórum não conseguiu sobreviver a isso. Eu acho que também tem que ter o conceito do artesanato, sim, mas um passo de cada vez. Eu acho que o ideal é pisar, é ver se as tábuas que estão embaixo estão bem fixas, estão presas, não estão podres, e assim andar. E nós estamos justamente, trabalho e renda é o quê? É justamente fazer com que os instrumentos venham para dentro do movimento, porque sozinho ninguém consegue nada. Né? Quem aqui vai conseguir produzir ou se não é venda sozinho? Sabemos que o mercado nos engole, nos mata. Aí vamos assim, o próprio camelô não aceita, gente. Ou você se torna venda daquele produto made in China, que é o que nós combatemos, que foi o nosso desemprego todo também está dentro dessa história, né, desses anos todos, e a gente tem que poder trabalhar. Então o trabalho de renda para nós é esse, por isso essa parte, que a proposta é justamente o que? Renda. Mas a cultura, a gente faz arte, se nós fazemos arte, nós estamos dentro da cultura. Foi o que você falou, dançarino todo mundo, então eu acho que o nosso grande propósito, pelo menos a minha visão, aqui dentro do município, nós somos um município hipercultural. Então eu acho que seria de grande valia ter os produtores culturais, coletivos de dança, de bate-bola, dentro da economia solidária, atores. Entendeu? O nosso conselho lá eu acho que tem várias cadeiras. 2 delas é turismo e cultura. Vocês já viram na lei que vocês estão propondo? Se tem turismo e cadeira de turismo e cultura? Tem. É que você enviou para escreveu você, pra gente na pandemia. Foi? Não foi ele que escreveu. Ele leu e nos mandou dizendo que estava melhor. Fez uma videochamada com a gente. Evolutiva, assim, Aquela construção daquela lei ainda foi feita junto com o Samuel. Não, então ela tá. Eu botei a mão, tá podre, tá ótimo. Gente, então, da minha Eu só queria só falar deixa só o nosso amigo falar, depois você. Cadê a turma que está calada aí? Só aqui à frente que está falando, gente. Geralmente é um fundão que fala. Gente, eu vou falar só uma fala muito importante. Eu vou falar que é uma vitória, né? Uma das vitórias que a gente está conseguindo. Dia 21 agora vai ter uma audiência, vamos fazer uma audiência pública, assim, lá na frente parlamentar, na LERJ. Eles vão discutir a lei de turismo básico comunitário. Porque lá existe um programa, eu vou botar assim, de cumpra-se as leis. E aí teve uma dessas reuniões, eles falaram assim, as leis que não estão sendo cumpridas, vocês colocam aqui, a gente vai debater. A você então tá bom. Essa lei aqui de TBC de 2018 que foi feita, tem um recurso direto do turismo, que não era secado,
que para qualquer município que trabalha com economia solidária, se tiver, o Estado tem que investir em recursos. E aí tem uma comissão e tal, está parada. Aí eles olharam e falaram assim, vamos debater ela agora, dia 21, 10 horas da manhã. Então isso está sendo discutido dentro do nosso GT, lá de espaço comunitário. Ele está meio paradinho, mas por fora a gente está correndo. Então todos aqui estão convidados para ir. Marcelo, se puder ir também está lá. Porque, como ele falou, não é só focar no artesanato. Porque uma das vertentes, foi até a fala que eu levei na sexta plenária, é que se a economia solidária casar com o turismo, ela avança bastante. Mas qual turismo? Aí tem a pergunta. O de turismo de base comunitária, que ele é o mais próximo ao solidário. Existem vários tipos de turismo, mas dos base comunitários. E tem uma lei. Tem recurso, só que não está sendo cumprido. Então quem puder ir lá para poder mostrar o que acontece. Só para fechar aqui, os parlamentares, eles não têm a ciência da lei. A ideia, eu percebi isso. Então essa audiência que vai ter seria para explicar a lei e o que eles podem fazer para cumprir ou modificar. Porque a gente quer modificar a lei porque eu acho que ela foi uma das primeiras leis do Brasil de TBC. E aí era considerada uma lei de papel. Então a gente não quer lei de papel, a gente quer lei que produza. Então, como vocês têm, ó, já tem uma lei fazendo, a gente está contando uma lei estadual que vê um recurso. A gente fala, ah, mas é da CETRAC? Não, é do turismo. A gente olha, do turismo, exatamente. Do turismo onde tem muito recurso, só que ele só vem se você chamar ele. E aí tem fomento, edital, por aí vai. Então a gente já desceu aqui uma bomba assim. A água para ir para o oceano tem outros caminhos. Então a gente está por esse caminho do turismo e ampliar na questão do serviço. Meu amigo, por favor. Tem a ver a cooperativa que une com a economia solidária. Serviços coletivos. A cooperativa de trabalho, ela faz serviços associados, né? A cooperativa, ela tem diversos cooperados, diversos motoristas. Então, ela está trabalhando em cooperação com todos aqueles atores e atrizes. Turismo? Oi? Turismo? Não, turismo não, prestação de serviço mesmo. Motoboy também, motoboy que faz entrega, ele pode fazer uma cooperativa. Com vários turistas motociclistas, na verdade. Mas eles podem entrar na economia solidária? Pode. Se eles tiverem comportamento e aceitarem, né? Costureiras, se as costureiras se reunirem e fizerem uma cooperativa, elas estão na economia solidária. Mas qual a diferença da costureira para os motoristas? Mas qual a diferença das costureiras para os motoristas? Não tem muita diferença, não. Estão associados, estão trabalhando em comum acordo, com direcionamento único. Eu nunca vi um representante assim. Não, mas na verdade isso é para chamar eles para dentro. Eles não querem participar de nada não. Ou é por causa de verba que está vindo por aí? Não, porque a cooperativa de motorista não vai se utilizar de verba de governo, para quê? Se ela já vai gerar, se ela já tem uma... Ela já gera dinheiro, ela não precisa de dinheiro do governo. Porque o cara, quando sabe fazer uma corrida, ele está recebendo por essa corrida. Então ele já está gerando recurso. Ele não precisa do governo. Agora, uma cooperativa de costureiras, por exemplo, elas podem acessar dinheiro para quê? Para comprar material, linha, enfim, máquina de costura, equipamentos, enfim, diversas coisas. Eu não sei nem se está sendo cumprida, né? Eu não entendi. Até a lei que nos protege, que nos deu os grupos de trabalho de economia solidária, costureiras que tiverem para uniforme, para roupa de hospital, isso tudo se o município. Mas aí tem que ser cooperativa ou associação. Tem que ter um E tem que CNPJ, né? E tem que participar do edital. Não cai de convejada também não. Nós falamos assim, pô, mas a gente é um público prioritário.
porque a gente tem pessoas em vulnerabilidade, em risco, blá, 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 Morador blá. dos Só que o cara falou assim, só que eu não posso descumprir a lei 8.666, que é a lei dos editais, que agora mudou, alguma coisa, está na 13.000 e alguma coisa, né? Isso. Fica essa dúvida, porque ela foi criada, quer dizer, dentro da economia solidária, ela não é profissional. Nós não temos acesso igual foi criado para a agricultura, para a alimentação dos colégios. Conheci um cara, ele era eletricista de automóveis. Ele juntou com um amigo dele que era lampeteiro, com um amigo dele que era mecânico, montaram uma associação entre eles três só, depois deve ter de 2 para cima, né, só não pode ser de 1. E eles montaram e depois se transformaram numa cooperativa, eles não acessam recurso público. Montaram e entregaram, depois que montaram a cooperativa, eles entregaram pessoas para trabalhar. Eles têm ajudantes, eles têm um monte de gente que trabalha com eles ali dentro da oficina, em sistema de cooperativa. Não acessam recurso público porque o cara é mecânico, ele faz o trabalho de mecânico e recebe dinheiro por isso. Mas eles são agricultores de economia solidária. Conheci eles lá em Santa Maria, em Brasília, na terceira colégio. Ele pode, ele não precisa ele não precisa diretamente estar dentro do fórum, mas ele é O empreendimento de economia solidária. Mas ele participava de um fórum. E sabe qual era a birra deles, desse pessoal da cooperativa? Com os artesãos. Eles já achavam que nós não tínhamos direito. Nós não éramos economia solidária. Então a grande discussão que a gente fez internamente, fora das discussões que teve na plenária, na hora que a gente se encontrava, estava para bater papo, almoço, a gente discutiu pra caramba sobre isso. Foi aí que começou também, ouvindo o Paul Singer e ouvindo, vendo essas pessoas, que a gente começou a abrir um leque de possibilidades, falando, não, é muito mais do que artesanato somente, é muito mais do que agricultura familiar, é muito mais do que associação ou cooperativa de catadores, a possibilidade é enorme. Eu falo para o pessoal em Petrópolis, desde 2015 da gente abrir uma empresa de autogestão. O que é uma empresa de autogestão? São 10 sócios. Um vai ter que ter 1% a mais. Mas são 10 sócios que vão ser donos da empresa e vão trabalhar dentro da empresa. Eu já falo isso da prestação de serviços de por exemplo, motorista. Eu falo, gente, vamos montar. Saiu uma licitação em Petrópolis, um edital público, contratando carro e motorista. E eu falei, se a gente tivesse feito a cooperativa ou a associação, a gente entrava agora e ganhava essa licitação. Por quê? Porque as empresas, todas junto com o governo, coladinho com o governo, é aquele papo de o envelope é tanto, mas eu já sei quanto que está no envelope. Então eu vou entrar na licitação e vou ganhar. Aí entra os bobão igual eu com a cooperativa, o preço lá embaixo, como é que não ganha? Contratando 50 motoristas e 50 veículos. Se eu tivesse feito a empresa de autogestão, nós 10, a gente ia ficar rico em 4 anos de governo. Porque dá para ganhar muito dinheiro mesmo. Por que não fez? Eles não aceitaram? Não, minha galera, tem hora que eu vou te falar um negócio, só vai tocar a cabeça dele na parede. Eu sei bem como é isso. Tem hora que dá vontade de matar todo mundo lá em cima. Nosso projeto foi Ecosol Quero Saber. Bem viver, né? O término do evento, ele se consolida com o aprendizado que a gente ganhou aqui hoje, né? Mas a gente tem que refletir sobre isso e pensar que isso, tudo que aconteceu aqui hoje, só foi possível porque pessoas antes de nós pavimentaram esse processo, né? Pessoas que nós mais novas nem conhecemos, como Samuel, a gente ouve muito falar, pessoas que passaram pela economia solidária e seguiram, pessoas que não estão mais aqui, mas existem pessoas que resistem, né? Pessoas que estão resistindo por todo esse tempo. Nós estamos nos momentos finais, esses momentos nos trazem reflexões, podemos revisar o passado e enxergar com mais clareza o futuro, a partir disso que nós ouvimos aqui. Esse fórum tem 14 anos de fundação. Algumas pessoas se dedicaram e muito para que ele resistisse nesse território. Essa formação de hoje foi de grande importância
para que nós, todos partícipes deste momento, pudéssemos ter um pouco mais de entendimento do que é a economia solidária. Queremos agora fazer uma singela homenagem a pessoas importantes, mulheres de luta, bravas, guerreiras, que passam cada uma por suas lutas diárias, sem esmorecer, sem perder a fé, com dignidade, com força, nos dizendo a todo tempo que precisamos persistir. Juntas seremos sempre mais fortes. Elas nos acolhem com as suas experiências, com a sua dedicação, dando continuidade ao projeto de economia solidária de Nilópolis. Elas têm umas falas que nós que as conhecemos são pertinentes, estão sempre dizendo: quem confia, toca o bonde, vai. Vamos que vamos vencendo dia após dia. Eliane Freixo e Janete Oliveira. Ai. 3 minutos para cada uma fazerem a sua fala, que é muito importante para nós. A gente resolveu fazer uma pequena homenagem para vocês, né? Que vocês plantaram a semente e a gente espera poder colher o fruto. Não chora! Obrigadão. Mais o fórum para os antigos que já sabem que a minha cara é de antipática, da nojenta, da grossa, sem educação. Mas aonde eu chego, todos olham para mim com esse olhar, né, da mulher. Quem é essa que chegou aqui? Ela está pensando que é quem? Mas o que eu estou pensando que eu sou quem é para eu conseguindo fazer isso aqui, era para estar maior. Mas se não foi permitido ser maior, é que aqui está a qualidade e a validade. Então que cada um leve desta casa, desse momento hoje nosso, o pouquinho que a gente conseguiu oferecer. E obrigada a vocês, e desculpa pela minha ignorância, mas o meu prazer maior está naquela mesa ali. Saber que eu consegui fazer, entre aspas, que vocês também acreditassem que nós éramos capazes de fazer aquelas obras ali. Obrigado, obrigado, obrigado. E a luta continua. Eu gosto de você assim mesmo. Não chorou, né? Janete, eu gosto de você assim mesmo. Não vai ver, não? Eu não sabe. Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer, como eu sempre digo, a tudo e a todos. Porque eu era da Proarte. Essa luta que o Antônio falou, da gente ir de madrugada para Mirandela, era eu e Marilato e ele, disputando vaga, lugar para botar barraca na Mirandela. Por causa dos taxistas. Saí de lá, isso tem 20 e tantos anos. Saí da associação, não queria saber mais de artesanato, e veio a Mônica e disse: Janete, você tem que entrar, você tem que fazer parte. Eu disse: eu não vou. E ela, sabendo da religião que eu pratico, ela disse: isso é uma forma de você ser solidária ao outro. Não é isso que você prega, a caridade? Independente da pessoa? Então você tem que fazer parte da economia solidária, porque nada mais é do que ser solidário ao próximo. E estou até hoje, me afastei um período, porque eu não tinha como, mas assim, os representantes não deixaram a peteca cair, e vamos que vamos. E hoje, como eu disse cedo, quase como uma oração. Né? Gente, foi um passo importantíssimo. E, como eu disse, Deus sabe de todas as coisas e a gente, na hora, não entende certas coisas. Estava sendo difícil arranjar um lugar para fazer esse evento.
até que, comentando, elas conseguiram com um político daqui da casa, e não podia ter sido melhor o local, porque agora entrou aqui para o conhecimento da casa o nosso trabalho, a nossa luta, enfim, tudo que nós fazemos. Eu tenho certeza que foi um senhor pontapé que nós demos hoje. Graças a Deus, muito obrigada a tudo e a todos. Bem, eu não poderia deixar de aprontar das minhas, né? Essa vai pro make-off. Dá licença, você tá com o certificado da reunião. E verdade, o fígado dela agora tá doente porque quer tomar uma Antártica e força na peruca, hoje eu vou que é beber. mais uma nossa. Eu falei lá na Casa da Mulher, hoje tem um almoço É nossa força na peruca. para as mães, né? E o almoço é pela casa, mas a bebida é quem para levar. Eu digo, vou trazer cerveja porque eu vou encher. E tudo é no tempo de Deus, porque foi o que ela falou. E o nosso amigo ali ainda ficou, teve Covid, que teve que adiar o processo nosso aqui, só conseguimos realizar hoje. Vocês não levem em consideração essa minha falta de intimidade para falar com o público não, tá? Mas pelo pouco que eu estudei do tema, economia solidária, a gente vê que a gente poderia ampliar isso para um todo. A Secretaria do Meio Ambiente vai responder bem no viés da agricultura. A Secretaria de Cultura vai responder bem pelo viés do artistas. O artesão tem essa disputa. Se está dentro do turismo ou se está dentro da Secretaria de Cultura. Enfim, como a gente fala de fundo, o professor, como bem disse no início, não há como fazer política pública sem dinheiro público. Tem que ser o dinheiro público. Que vocês chegam até os dias atuais por força da sua boa vontade e muitas das vezes com a vaquinha solidária para poder fazer um folder, para poder pagar a locação de algumas barracas. A gente já foi voluntário nisso algumas vezes. Arrumar um espaço, arrumar outro. Eu acho que a gente está caminhando bem no parlamento, mas é uma matéria que precisa ser mais difundida, melhor debatida, para que a gente chegue não só numa via, mas para que a gente use a economia solidária como norte para angariar fundos e para que haja realmente o fomento. Disputas internas é saudável, mas ela não pode nos limitar. Ela tem que promover acessibilidade a outras pastas para que a gente tenha realmente a possibilidade de atingir o objetivo, que é a promoção da economia solidária. Somente isso, conte com a gente. Eu não sou parlamentar, mas tenho um bom relacionamento na casa. Meu irmão é vereador por 4 mandatos e vocês têm um soldado na guerra de vocês aí. Hoje é um start para a gente debater ainda mais. O que eu prometi será cumprido, que é botar o projeto de lei para tramitar. Depois a gente entende se há vício de competência ou não, mas debater. Eu acho que a gente não deveria só ficar restrito a emprego e renda. Deveria botar uma partícula aditiva aí e englobando quanto mais melhor, para que a gente tenha diversidade na arrecadação de fundos propriamente dito, de dinheiro para o fomento da economia solidária. É o que eu penso. Respeito o entendimento de todo mundo. É ser muito pretensioso achar que um par de olhos enxerga melhor do que 1000 pares de olhos. É entender tudo isso e caminhar para o que a gente precisa. Eu acredito que dentro da Secretaria de Serviço Social a gente tem a possibilidade de pensar num banco urbano que poderá fazer empréstimo, poderá desenvolver a moeda social, enfim, levantar uma bandeira do artesanato é muito bom. Exaltar a luta durante todo esse tempo, sensacional. Mas esse é só mais um item dentro da economia solidária que contempla e tem que contemplar todos os segmentos da sociedade. Um beijo no coração, que Deus abençoe a casa de vocês. Obrigada.